Oh, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome e te agradecemos, Senhor, por uma parte do culto. Agora é a segunda, a tua palavra, que o Senhor venha usar tremendamente o nosso pastor Divanildo Ferraz para trazê-la. É isso, Senhor, que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, você está lá com Jesus. Amém. Diz assim, ó, glória ao Pai, Glória ao Pai. glória ao Filho, Glória ao Filho. glória ao Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem uma bênção para você. Só Ele pode te abençoar. Eu quero dizer que é motivo de alegria mais uma vez, agora na casa é diferente, né? Porque é maiorzinho, um pouquinho, né? Eu não tinha vindo aqui ainda não, mas graças a Deus, Deus faz assim, né, missionário? Deus coloca o servo dele e vai, isso é missões, Deus vai abençoando dentro das missões. Quero dizer para os irmãos que eu motivo de alegria, quero já ler a palavra do Senhor, sem demora. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Marcos, por favor. Abra a sua Bíblia em Marcos. Falando de missões, né? Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Vou ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim, só este primeiro versículo. Marcos 16, 15. Ele disse, Jesus. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Diga comigo assim, Espírito Santo de Deus, vem com a tua palavra e abençoa o meu coração. Que o homem seja diminuído, Jesus seja exaltado. Em nome de Jesus. Agora, foi orado pelo pregador, certo? Vou orar a Deus agora pedindo a mensagem, tá bom? Pai Santo, Deus vivo e poderoso, neste momento em que vamos trazer a tua palavra para a tua igreja, que o Senhor possa nos orientar segundo a tua vontade e o teu Espírito Santo. Fica conosco, derrama o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem sentar. A palavra de Deus, ela nos ensina, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele disse aos seus discípulos, para que os discípulos fossem pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, quem são as criaturas? São aquele povo que está perdido lá no mundo. O Senhor Jesus Cristo, Ele já ensinava os seus discípulos a possibilitar o Evangelho a crescer, para que chegasse hoje até nós. E veio a palavra do Senhor, né? Traduzida, né? Por todo canto do mundo já tem. Então, aqueles homens que andavam com o Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo, Ele já evangelizava. Ele já fazia a obra de evangelismo. O Senhor Jesus Cristo, Ele já ensinava aos seus discípulos como fazer. Tanto que Ele já ensinava, quando vocês estiverem com as igrejas, vocês vão saber o que é o evangelismo. Então Ele disse, ide pregar o Evangelho, para que os discípulos não ficassem parados. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele chegou no jardim, é que os discípulos estavam fazendo? Estavam dormindo. Jesus orando, e Ele lá no pedaço do jardim, e os outros lá embaixo, dormindo. Era para eles estarem
atento, porque se passasse uma pessoa por ali, eles poderiam evangelizar, não é isso? Ó, o mestre está orando ali, vai vir aqui, vem ouvir a palavra. Mas tem uma pessoa que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele fez o caminho do Senhor Jesus Cristo. O homem que fez o caminho do Senhor Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor em João, versículo 6, primeiro versículo, capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele vinha fazendo o caminho do Senhor Jesus. Às vezes muitos até confundiam, diziam, aquele ali é o mestre, aquele ali é Jesus, aquele ali é o homem que vem. E ele dizia o quê? Não, eu venho naquele que vem após mim, depois de mim. O que eu estou fazendo aqui, estou fazendo o caminho dele, é o caminho santo, o caminho da salvação, para que vocês aprendam. Então nós temos que ter esse domínio, temos que dominar, sair sem medo, evangelizar, fazer missões. Missões não é só estar na minha rua, na minha casa, ô meu amigo, eu conheço você, ô presbítero Val, eu te conheço, ó Pai do Senhor, ó presbítero Val, Jesus te ama. É isso? Aquela pessoa não é evangélica, às vezes o povo tem medo de sair para evangelizar. Gente, a gente tem que começar a evangelizar dentro da nossa casa. Quando meu pai veio do Rio de Janeiro com a nossa família para cá, morar aqui, eu disse, vai para lá, a missões. A família dele, pastor, só tinha meu tio que era evangélico, mas o resto era tudo, vamos dizer, podre, né? Era tudo podre. Tinha uma que era minha tia, não gostava nem de ouvir falar de crente. Meu tio ali. Quando meu pai chegou com a família, aí ele se animou. Porque ele pregava o evangelho da família, de dentro da casa, da nossa casa. Aí ele disse para meu pai, tu veio do Rio de Janeiro para cá, e porque Deus me mandou evangelizar junto com você. A família do meu pai, a família da minha mãe, ninguém era evangélico. Ninguém. Depois que meu pai veio, se juntou com meu tio, a gente começou, eu ainda era seminarista, estava no seminário ainda, e a gente começou, fui fazer o seminário de Boa Viagem, meu pai começou a dar aula também, recebi uma bolsa e comecei. E a gente evangelizando a família, evangelizando a família. Então a gente saía nas casas das famílias, dos vizinhos, dos colegas. Eu lá aprendendo com meu pai. Aí, graças a Deus, meu pai e minha mãe ainda estão em casa. Graças a Deus. Sempre louvamos pela vida deles. Têm 84 anos. Pai e minha mãe. Pai, não deixa de pregar a palavra do Senhor. Porque missões nós temos que fazer, começar a fazer de dentro da nossa casa. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz para os discípulos, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Muitos alcançaram fé, pregando a palavra do Senhor Jesus, confiando na palavra de Deus. Em Hebreus 11 diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que nunca se vê. Nós temos que ter fé quando vamos evangelizar uma pessoa. Tem pessoas que a gente vai evangelizar, ela vai dizer nosso peito, quero saber não. Isso já aconteceu comigo. Diz mesmo, quero saber não. Quero saber não, de Cristo não. Eu vou dar um papelzinho, aí a gente fica até com vergonha, né, pastor? É, Brito? Ele vai dar um papelzinho, não, quero não. Aí sabe aquela pessoa que está registrando o Pai. O Pai que nos criou. O Pai que hoje nos salvou, estamos todos nós aqui salvos, pela glória de Deus eu creio. Pelo evangelismo que Ele fez, pelo evangelismo que o
Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Quando o Senhor Jesus Cristo era criança, ele já entrava nas sinagogas, já ia lá, ó, evangelizar. Ele já evangelizava. Ele falava como falava com os outros, e os escribas lá, aqueles, né, metidões, né? Uma criança ali sentada, ensinando, mas não sabia que estava o Deus vivo poderoso ali sentado, ensinando, pregando a sua palavra. E os discípulos, muitos com ele ali, mas ainda ficava desapercebido. Muitos ficavam desapercebidos. O Senhor Jesus Cristo, quando chegou para os discípulos, disse: ide pregar o Evangelho, porque ele estava vendo como eram aqueles homens, pescadores pescadores, outros trabalhavam com outras coisas. Quando ele chamava um por um, mestre, o que eu posso fazer? Mestre, o que eu tenho que fazer, mestre? Deixa tudo lá, que ele segue. Olha, ele já começou a evangelizar, né? Ele, os pescadores, foi? Mas tem uma pessoa que ele se tornou uma pessoa que pregou o Evangelho e hoje tem as Escrituras falando como ele era. Aquele que foi perseguidor da igreja. Quem era perseguidor da igreja? Ele perseguia. Quem sabe, né? Muitos ali evangelizando ali naquela época ali, antigamente, eu acho que não existia nem tanto assim casa da igreja, era mais aquelas pedras, né? Aquelas cavernas, tudo assim, todo mundo se reunia, na sinagoga. Aí eu acho que Saulo, era Paulo, né? Nossa, era Saulo. Como perseguidor Saulo, né? Isso. Aí ele, quando ele chegava, você não pode evangelizar não, vai preso. Até batia, né? Chegava até bater. E hoje ainda, gente, é assim. Vocês estão pensando que hoje não é assim, não? Os missionários da nossa igreja batista, tem gente que está matando eles lá, fora no exterior lá. Estão matando, gente. O que eu vi, que gravaram, mandaram para a gente da igreja batista. Entrou um homem lá, um homem ruim mesmo, atirou em todo mundo na igreja. Quero saber do evangelho, não, cara. Que é isso? É duro o evangelho. Como o Senhor Jesus Cristo disse, é espinhoso. Não é isso? É espinhoso. Tanto que ele usou aquela coroa de espinho, né? Porque ele tomou os espinhos para ele, né, pastor? É prefeito. Ele tomou os espinhos da gente para ele, né? Aí muitas vezes o povo diz assim: ah, não, o que acontece com o irmão, isso é um espinho. Eu não guardo espinho, não, meu irmão. Eu guardo isso aqui, a palavra de Deus no coração. Ele tem que seguir, tem que pregar o evangelho. Quando eu cheguei ali, eu trabalho muito com missões, nos campos missionários. Eu vi aquele post, banner, né? Banner. Eu vi aquele missões. Fiquei parado ali, fiquei olhando. Eu me lembro quando eu fui para um campo missionário evangelizar. Cheguei em Caruaru, tem um homem, um campozinho chamado Trapiá. Quando eu cheguei lá, vieram logo correndo me dizer, presbítero. Quando eu cheguei na igreja, você missionário da igreja, olha, não fica nessa igreja aí não, entendeu? Falaram assim para mim. O missionário que veio foi apedrejado aqui e saiu, todo mundo jogando pedra na igreja. Aí eu disse assim: meu irmão, o senhor é da igreja? Aí ele disse: eu estou afastado. Eu disse: então pronto. Você vai ser apedrejado aí fora, porque aqui dentro ninguém é não. Sabe por quê? Porque eu me seguro naquele, ó, no Pai. Eu estava na consagração nesse dia. Veio um menino de 15 anos, mais ou menos, correndo. Estava eu e o pastor da igreja. Ele ia me apresentar à igreja para assumir a igreja. Junto com meu irmão. O presbítero conhece, alguns aqui conhecem. De Jailson. Está em Natal hoje. Então aquele menino correu, entrou na igreja correndo, a gente na consagração. Meu irmão estava no culto, na palavra. Aí ele parou. Um outro colega missionário
quebrando tudo dentro de casa. Teve uma pessoa lá evangélica que foi fazer missões lá na igreja, da igreja foi lá fazer missões e ela, depois que ela saiu, eu não sei, a semana toda virou, ela quebrando tudo lá em casa. Aí eu disse, era a pessoa, minha avó. Aí o missionário já estava com outro colega para ir na casa desse rapaz, que ganhou uma fazenda e ia orar pela fazenda. Ele pediu para tirar lá o santão lá que eles tinham lá. Aí ele disse, tu vai, Ferraz. Eu ainda estava em treinamento, né? Estava no seminário. Aí a gente fica um pouquinho, né? Medo, né? Medo. Aí eu cheguei e eu disse, o que foi que aconteceu? Diga para mim. Quem vai sou eu. Olha, uma pessoa evangelizou a minha avó. Só que eu não sei, parece que entrou um bicho nela lá. Gente, eu fui, peguei minha Bíblia, o senhor, saiu orando, não deixei nem terminar a consagração. Quando eu cheguei lá, que eu botei o primeiro pé no degrau, ela pegou um jarro deste tamanho, maior do que esse jarro, pegou e em cima de mim eu disse, está neutralizado toda a obra do inimigo em nome de Jesus. A mulher ficou. Ela disse, pega o jarro dela. E ela ficou assim, olhando para mim. E ela ficou. Eu disse, eu quero falar em nome de Jesus, com o nome dela, da Maria. Porque todo mundo tem Maria, o nome lá no interior, né? O nome dela é Maria. Também. Eu quero falar com a Dona Maria. Em nome de Jesus. Dona Maria, fala comigo. É um servo do Senhor. Ô meu filho, eu estou tão aperreado. Ô meu filho, eu estou tão aperreado, não sei o que aconteceu comigo. E minha cabeça está doendo muito. Eu disse, se ajoelhe em nome de Jesus. A senhora quer ser liberta? Eu quero. Então, eu vim evangelizar a senhora. A senhora pode jogar o que quiser em cima de mim. Ela virou e disse, não meu querido, não meu querido. Aí eu tenho que explicar. Senão eu vou morar pela senhora. Quando eu orei, o inimigo saiu. Puf! Deixa ela aí no cantinho, deixa ela acordar. Deixa ela trabalhando. Eu e o menino lá. Estou orando. Quando eu fui conversando, ela levantou. Aí disse, quem é o Senhor? Eu disse, eu não sou cabeção no meu coração. Ele vai ter o seu coração, sabe por quê? A senhora vai aceitar Jesus, vai como teu Salvador. Ela disse, meu filho, olha a minha casa como é que está. Está toda quebrada. Aí o neto dela disse, eu disse, vovó, isso foi a senhora que fez. Ela disse para ele, olha, não foi ela não. Não foi ela não. O que fez isso já saiu, foi embora. Está no abismo e não volta mais, em nome de Jesus. Ela disse, a senhora crê que Deus pode te libertar e nunca mais acontecer isso na sua casa? Ela crê. Quer aceitar Jesus como teu Salvador? Eu peguei o Salmo 91, li para ela. Poxa, meu filho, eu tenho a Bíblia que eu nunca li a Bíblia. É assim, muitos têm a Bíblia, mas não leem. Não leem. Se lessem a Bíblia, iam ficar, né? Já com o coração querendo Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo mandou os discípulos, enviou os discípulos para ir de casa em casa, de praça em praça, de rua em rua, não é só para ficar só em Jerusalém, não, né, pastor? Não é só para mim ficar só aqui na igreja e falar, ó, pastor, para me receber lá, ó, permisso. Não, pastor, eu vim cantar de novo. Ó, pastor, eu vim pregar de novo. Vai lá, ó, os guerreiros de Cristo lá, ó. Vai lá ver o que está acontecendo. Gente, aquela mulher levantou, aceitou Jesus como Salvador. Hoje eu chego na casa dela, eu sou como um filho para ela. Ela sabe que eu gosto de bolo, sabe? Eu gosto muito de bolo, sabe? Quando eu chego na casa dela, ela já deixa o bolo preparado. Aí eu disse, Jesus, muito obrigado. Deus abençoe a mulher. Quando foi de noite, eu fiz o convite a ela. Quando foi à noite, de noite ela estava lá com o neto dela da igreja. Aí eu disse, se eu não me engano, foi eu que preguei mesmo. Aí eu disse, olha, essa
aqui, está aqui, ela está confessando que aceitou Jesus como Salvador e quer fazer parte dessa igreja. Então nós temos que ter fé, seguir o caminho de Deus para evangelizar com fé. Feito João fez o caminho do Senhor Jesus Cristo. João, ele andou por todo o mundo, todo Israel. Ele disse: ó, vai vir o Mestre, olha, vai vir a luz, está chegando a luz do mundo, está chegando o sal da terra, vocês precisam aceitar Jesus, precisam se batizar. E quando o Senhor Jesus Cristo apareceu, o que ele fez? Ele foi se ajoelhar para ser batizado por Jesus. O que Jesus fez? Pediu para que João, né? Veja a humildade do Senhor Jesus. Veja a humildade. Hoje nós temos um dilema: apregoar o Evangelho, sair em missões. Mas nós temos que fazer isso? Temos. Sabe por quê? Com fé. Por quê? Pela fé, vai encerrar agora. Pela fé, foi por ela que os antigos alcançaram vitórias. Pela fé, Abel deu o seu melhor sacrifício a Deus. Não é isso? Pela fé, Abraão entregou seu filho a Deus. Então, nós temos que nos colocar diante de Deus com fé e fazer a sua obra, porque em Hebreus 11, no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus.